Começa agora o Revista TST, a revista eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E hoje você confere. TST reitera entendimento de que gerente-geral de agência bancária exerce cargo de gestão e, por isso, não se submete a controle de jornada. Tempo gasto por eletricista em fila de refeitório não será pago como hora extra. Abastecimento de empilhadeira gera pagamento de adicional de periculosidade a motorista. Saiba os critérios para as empresas privadas aceitarem os atestados médicos dos empregados. É no quadro Quero Post. O Revista TST está no ar. Começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado ao longo da semana pelo Tribunal Superior do Trabalho. E quem tem os detalhes pra gente é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana Amélia. Eu destaco um caso julgado pelo órgão especial do TST que determinou que um juiz classista aposentado, que também recebe proventos oriundos do exercício de 2 cargos de magistério, opte por um deles para fins de incidência do teto constitucional. Além da aposentadoria, o juiz acumula proventos como professor universitário aposentado, coronel e professor da Polícia Militar do Ceará e ainda pensão civil da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conforme a decisão dos ministros, a regra que se aplica ao magistrado classista é a mesma dos servidores públicos federais, que admite a acumulação de apenas um cargo de magistério para que a soma das remunerações possa ultrapassar o teto. Confira os detalhes do caso na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, ao julgar o processo, havia determinado que o teto constitucional incidisse sobre a soma dos proventos das aposentadorias decorrentes do cargo de classista e dos magistérios. Conforme entendimento do regional, o caso estava fora da abrangência do artigo 95, parágrafo único, inciso 1 da Constituição da República e da Resolução 13 do Conselho Nacional de Justiça, que, ao definir a aplicação do teto aos membros da magistratura, excepcionou da incidência a remuneração ou os proventos decorrentes do exercício do magistério. Contra a decisão do regional, o juiz classista entrou com mandado de segurança com pedido de liminar para que fossem excluídas da composição do teto as demais remunerações, sustentando que deve haver igualdade remuneratória entre juízes togados e classistas da Justiça do Trabalho. O TRT, no entanto, negou o pedido, por entender que as disposições gerais da Constituição relativas ao Poder Judiciário somente se direcionam à magistratura de carreira. O caso chegou ao órgão especial do TST. Para o relator do recurso ordinário, em mandado de segurança, ministro Douglas Alencar Rodrigues, os juízes classistas não podem ser equiparados nem considerados submetidos ao regime jurídico constitucional e legal aplicável aos magistrados togados. Além disso, ele entende que essa conclusão não impede o reconhecimento do direito ao acúmulo de remuneração ou de proventos pelo magistrado classista. Considerando as regras constitucionais que disciplinam também o exercício cumulado de cargos públicos, estou concluindo no sentido de que é possível, sim, que haja acumulação dos proventos na condição de magistrado classista com os proventos recebidos em uma das funções de professor. O ministro lembrou ainda que o artigo 5º da Lei 9.655 de 1998 equipara os juízes classistas aos servidores públicos federais para fins de reajustes da gratificação por audiência. Por outro lado, o artigo 37, inciso 16 da Constituição, permite ao servidor público acumular um cargo de professor com outro técnico ou científico e receber 2 aposentadorias, desde que tenham origem em cargos em que os exercícios sejam compatíveis. Conforme o relator, o entendimento dos tribunais superiores é que os cargos devem ser considerados isoladamente para efeito do teto e que, no caso de acumulação lícita de aposentadorias, não há obstáculo para que a soma dos proventos oriundos da magistratura classista e do exercício do cargo de magistério escolhido ultrapasse o teto constitucional. Isso porque o limite máximo deve ser apurado isoladamente em relação a cada uma das remunerações.
E a seção 1 de dissídios individuais reiterou o entendimento de que o gerente-geral de agência bancária exerce cargo de gestão e, por isso, não se submete a controle de jornada. A decisão, por maioria, negou o pedido de um ex-gerente do Banco do Estado de Santa Catarina, sucedido pelo Banco do Brasil. O empregado pretendia receber horas extras por ter sido submetido a controle de jornada por meio de anotação em folha de ponto. Na reclamação trabalhista, o ex-gerente argumentou ter sido submetido a controle de jornada por meio de anotação de presença, o que, segundo ele, geraria direito ao recebimento de horas extras a partir da 8ª hora diária trabalhada. Alegou a existência de prova de controle de jornada de trabalho, além de falta de amplos poderes de gestão. A primeira turma não conheceu do recurso de revista contra a decisão de segundo grau que havia negado o pedido do trabalhador. A decisão foi baseada na súmula 287 do TST, que aplica ao gerente-geral de agência bancária o artigo 62 da CLT, excluindo quem exerce o cargo de gestão do controle da jornada de trabalho. No exame dos embargos interpostos à SDI1, o relator ministro Alexandre Agra Belmonte observou que, na condição de gerente-geral da agência, o profissional possui total liberdade no exercício das atividades. Ele é, segundo o ministro, a autoridade máxima no local, a quem todos os demais empregados da agência estão subordinados. Dessa forma, as anotações nas folhas de presença se destinam somente ao controle de frequência. Ficaram vencidos os ministros Renato de Lacerda Paiva, Vieira de Melo Filho, Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta. E depois do intervalo, saiba os critérios para as empresas privadas aceitarem os atestados médicos dos empregados. É no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST. E o giro de notícias começa pela 4ª turma. Um eletricista teve negado o pedido para receber horas extras pelos minutos gastos na fila do refeitório. O profissional havia alegado que usufruía apenas 30 minutos do intervalo de 1 hora que tinha direito, pois os outros 30 ficava na fila para se servir, tempo que ele acreditava estar à disposição do empregador. O juízo de 1º e 2º grau haviam aceitado o pedido do eletricista. Entenderam que o longo tempo de espera na fila não poderia ser equiparado ao gozo do intervalo para descanso e alimentação, porque desvirtuaria tal finalidade. Ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator, ministro Alexandre Luiz Ramos, destacou que o tribunal não considera como tempo à disposição do empregador o período gasto pelo empregado na fila para alimentação, pois ele não está aguardando ou executando ordens, mas usufruindo o intervalo. A decisão foi unânime. E a 3ª turma condenou uma empresa de refrigerantes a pagar adicional de periculosidade a um motorista pelo abastecimento de empilhadeira. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais havia excluído da condenação o pagamento do adicional com base na perícia que equiparou o caso ao de um motorista que abastece um veículo em um posto. O TRT considerou que o local de abastecimento das empilhadeiras da empresa era apropriado para armazenar material inflamável e que o tempo gasto na atividade não representava exposição a risco. O empregado recorreu ao TST. O relator do caso na 3ª turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, observou que, embora o motorista não cumprisse toda a jornada dentro da área de abastecimento, transitava pelo local frequentemente e ficava exposto a condições de risco. Segundo o ministro, o conceito de tempo extremamente reduzido, indicado na súmula 364 do TST, não se aplica às situações em que o empregado se expõe de forma habitual ao risco, ainda que por poucos minutos.
Para o relator, o tempo em que o profissional permanece sujeito a essas condições é irrelevante. Além disso, concluiu que o trabalho em situação de risco configura perigo iminente e imprevisível, porque um acidente pode acontecer a qualquer momento. Assim, a empresa foi condenada a pagar adicional de periculosidade ao motorista. A decisão foi unânime. O Giro de Notícias segue agora para a sexta turma. Uma bancária que trabalhou em Florianópolis, Santa Catarina, conseguiu que a reclamação trabalhista que move contra o Banco Santander seja julgada em Belo Horizonte, onde mora atualmente. O TRT mineiro havia determinado a remessa do processo para uma das varas do trabalho de Florianópolis, por entender que o local da prestação de serviços é o critério clássico para a fixação da competência. Mas no TST o entendimento foi outro. Para a sexta turma, o banco, alvo da ação, é empresa de grande porte, com abrangência nacional e filial em Belo Horizonte, o que não prejudicaria a defesa do empregador. Mas a remessa dos autos para Florianópolis inviabilizaria o acesso da empregada à justiça. A decisão foi unânime. E vamos agora para o quadro Quero Post, esclarecer as dúvidas trabalhistas publicadas nas redes sociais. E a pergunta de hoje, publicada no Facebook com a hashtag Quero Post, é da Thaís Lírio. Ela quer saber se a empresa pode obrigar que no atestado médico de rede particular seja colocado o CID de doença para que ele seja aceito. Vamos conferir. Foi depois de uma consulta ao psicólogo que Ronaldo percebeu uma diferença no tratamento por parte de alguns colegas de trabalho. Eu percebi mudanças em alguns dos colegas. Outros, mais esclarecidos, compreenderam e me apoiaram. No atestado médico que ele apresentou na empresa, constava a CID, referente ao motivo do afastamento. Uma vez que um médico já está assinando, autorizando, com a CRM dele, não vejo por que colocar a CID. Mas há quem concorde com a obrigatoriedade da CID no atestado médico. Acho que é uma forma, não de discriminação, mas de segurança para a empresa, porque como empregador, é ele que paga o salário. Então ele também tem que ter a parte dele preservada. CID é a classificação dos problemas relacionados à saúde, uma espécie de código para cada doença. Ela é publicada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. É através dela que são monitorados dados estatísticos, como, por exemplo, quantas pessoas tiveram sarampo só este ano aqui no Brasil. Ou ainda, quantos pacientes vivem com câncer em todo o mundo. E assim, promover campanhas de combate às doenças. Vai haver ali a especificação da doença e uma das razões de esse código existir é rigorosamente esse, de algum modo preservar essa informação, que é uma informação pessoal, uma informação que não necessariamente precisa ser compartilhada, inclusive no tocante ao empregador. A legislação estabelece que as faltas do profissional ao trabalho devem ser justificadas e a doença do empregado devidamente comprovada mediante atestado médico. Segundo a norma, a empresa que oferecer serviço médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. Mas não faz referências à obrigatoriedade da CID nos atestados médicos, o que levou o Tribunal Superior do Trabalho a decidir sobre a questão. Desde 2015, a seção de dissídios coletivos do TST entende que as empresas podem sim exigir a CID referente à doença no atestado médico do trabalhador. Durante um bom tempo, a nossa jurisprudência firmou o entendimento de que não era possível a exigência, né, da CID, tendo em vista essa preservação da intimidade, mas de alguns poucos anos para cá, a seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho se reposicionou para entender que nessa ponderação entre o direito à preservação da intimidade e o direito do empregador de ser informado sobre as razões específicas, né, que causavam aquele afastamento do empregado, haveria de prevalecer daqui essa prerrogativa patronal, esse direito do empregador, tendo em vista que não haveria, segundo a seção de dissídios coletivos, uma vulneração tão grave assim ao direito à intimidade.
A decisão legitima, inclusive, os acordos coletivos de trabalho que prevêem a exigência da CID. A nossa jurisprudência mais recente é no sentido de que essa exigência é válida, que o empregador, sobretudo quando tem em seu favor essa exigência na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho, que ele pode sim exigir. Você quer saber mais sobre os seus direitos trabalhistas? Então acompanhe a nossa série de vídeos Tome Nota no canal do TST no YouTube. Toda semana um vídeo novo é publicado no canal abordando temas específicos como adicional noturno, férias, 13º salário, tudo de forma dinâmica e bem didática. Acesse youtube.com/TST. E no próximo bloco, os destaques da semana na Justiça do Trabalho. O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. O desembargador Luiz José Dezena da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, foi escolhido pelo presidente da República, Michel Temer, para o cargo de ministro do TST. A vaga pertencia ao ministro Fernando Eisuono, que se aposentou em março deste ano. A indicação foi anunciada pelo presidente do TST, ministro Brito Pereira, durante a abertura da sessão 2 de dissídios individuais do TST. Luiz José Dezena da Silva ingressou na magistratura da 15ª Região no cargo de juiz do trabalho substituto. Foi promovido por antiguidade para o cargo de juiz titular. Exerceu a função de juiz auxiliar da Corregedoria Geral do TRT de Campinas, até ser promovido por merecimento para o cargo de desembargador. O magistrado ainda vai passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E depois, a indicação vai ser submetida ao plenário do Senado. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, assinou acordo de cooperação com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e o TRT da 2ª Região em São Paulo para transferência e o direito de uso da tecnologia do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas na Justiça do Trabalho. O sistema reúne informações funcionais, o que vai dar mais agilidade nos processos administrativos. Estamos instalando nos tribunais regionais do trabalho esse projeto, essa ferramenta, também contribuindo com a transparência nesses dados dos nossos servidores, todos da Justiça do Trabalho. Foi lançado o documentário Aprendizagem, o futuro em construção. A obra é uma iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV do TST, o documentário mostra a trajetória de vida de 6 jovens estudantes da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, que ingressaram no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem. O documentário conta ainda com as participações da coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, ministra Kátia Magalhães Arruda, do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, e de representantes do Ministério do Trabalho. Para assistir à produção, basta acessar o canal oficial do TST no YouTube, youtube.com/TST. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, deu início ao projeto Grandes Aulas. O objetivo é debater assuntos da atualidade no cenário jurídico trabalhista. O primeiro palestrante foi o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Dário Moura Vicente. Ele apresentou o painel A Crise Econômica e o Favor Laboratórios, a recente experiência de Portugal. A temática discutida pode ser acessada pelo canal da ENAMAT no YouTube, youtube.com/ENAMAT. E vamos saber como estão os preparativos para a próxima edição do programa Jornada, produzido pelo TST em parceria com os TRTs. E quem conta pra gente é a apresentadora do programa, Carolina Sete.
Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. O Jornada desta semana traz uma reportagem especial sobre boas práticas de empresas que apostam na diversidade quando o assunto é contratação de empregados. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o lúpus, uma doença autoimune com causas ainda desconhecidas. E mais, férias, saiba o que diz a lei com relação a esse direito garantido aos empregados brasileiros. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer o talento de uma profissional especializada em cabelos crespos e cacheados. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite e que está imperdível. É com você, Ana. Carolina, muito obrigada e até a próxima. E o programa de hoje fica por aqui. Outras notícias do TST você acompanha no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.